O Supremo Tribunal Federal formou maioria para a criminalização da homofobia. A quinta sessão do julgamento aconteceu ontem. Votaram favoráveis a que a homofobia e a transfobia sejam enquadradas na lei de racismo 5 ministros: Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a advogada e ex-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Intolerância da OAB, Paula Santos. Paula, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. O que muda com essa decisão? Olha, eu acredito que a partir de agora, primeiro registrar que esse é um avanço muito importante. Registrar também que eu acho que cada sociedade evolui a seu tempo, E acredito que foi um passo muito importante. Apesar de que, no que diz respeito ao campo da diversidade, a gente vem sempre avançando com a bandeira muito forte do judiciário, mas eu acredito que nesse aspecto a gente consegue registrar um marco dessa decisão. A partir de agora, o que é que a gente pode esperar? Primeiro, o encerramento do julgamento, Ainda restam 5 ministros a votarem. Sim. Após isso, o acórdão ainda precisa ser publicado para começar a ter validade. Mas eu acredito que alguns governos mais progressistas, e aí cabem aos governos estaduais, organizar o seu procedimento, principalmente no que diz respeito à recepção das delegacias para poder passar a atender esse público. Eu acredito que alguns governos já começam a caminhar nesse sentido, de poder adequar os seus procedimentos para poder recepcionar as demandas dessa nova tipificação penal. A novidade passa a valer a partir da publicação do acórdão, a próxima sessão, que esse tema está em pauta, é dia 5 de junho, Isso. Agora, até lá, então, não tem nenhuma mudança prática, Olha, eu acredito que, de fato, algumas políticas começam a ser aplicadas, mas até então a tipificação ela só ganha concretude a partir da publicação. Agora, como é hoje? O que acontece hoje? A homofobia não tem nenhuma lei que criminalize e ela é tratada como? Na verdade, hoje, a maioria das situações em que um LGBT é exposto, o melhor enquadramento na lei penal são os crimes de injúria, de difamação e a reparação civil pelos danos. Mas ainda assim é um processo muito curto, a pena é muito simples, geralmente vai de 6 meses até 2 anos. Então e geralmente ela é convertida em multa ou pena alternativa. Então nesse caminhar da criminalização pela comparação aos crimes de racismo, a gente consegue uma pena bem mais efetiva e realmente eu acredito que a gente caminha não mais para a impunidade, mas realmente para poder penalizar o agressor de crimes tão característicos marcados pela impregnação do ódio contra a população LGBT. Agora, muita gente defende que essa pauta não deveria estar no STF, que o STF estaria legislando, seria um papel do Senado, da Câmara, do Congresso, enfim. Por quê que essa pauta foi parar no STF? Na verdade, o julgamento dessa ação decorre de uma ADO que está sendo julgada, que é uma ação direta de omissão do Estado, em razão desses quase 30 anos após a Constituição ter sido promulgada, e a matéria em si já teve diversas vezes projetos de leis arquivados nas 2 câmaras. O PL da Marta, que correu durante tantos anos, que foi o PL 122, que correu durante tantos anos, ele foi arquivado por excesso de tempo de tramitação. Ele chegou a ser discutido na Câmara, depois foi ao Senado, mas foi arquivado por excesso de tempo de tramitação. Então, o STF, mais uma vez, toma a responsabilidade em razão da provocação, que é justamente essa ADO, e aí, uma vez provocado, o judiciário ele não pode se omitir em proferir uma decisão, E aí, mais uma vez, bravamente e muito, muito equanimemente, a gente consegue essa maioria e caminha para que, de fato, a gente consiga uma sociedade mais justa, sem privilégios, Muita gente ainda confunde essa questão, mas a gente não está falando de privilégio, a gente está falando de justiça, Justiça, respeito. Só para ter uma ideia, o primeiro projeto que foi protocolado no Congresso para criminalizar a homofobia é de 2001. Exato. Agora, o caminho até se chegar realmente a um respeito à cidadania plena ainda é longo, A gente ainda passa, infelizmente, a gente ainda passa por
pela questão crucial da nossa sociedade, chama educação, né? A gente pode ter inúmeras leis vigentes no nosso país, mas que se não passar pela consciência, né, da gente enquanto cidadão observar o respeito ao próximo, será uma lei vazia, né? Será uma lei morta, como a gente chama juridicamente. Mas eu acredito que a partir, né, desse novo marco, a gente caminha realmente para uma evolução social, né? Para penalizar, né, aquelas pessoas que realmente agem dolosamente e para conscientizar a outra parte da sociedade que não se trata de um privilégio, né, mas se trata de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, a fim de que assim a gente possa estar igual numa sociedade. Oxalá. Oxalá. Paula Santos, advogada. Paula, muito obrigado pela entrevista. Imagina, boa noite. eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Uma boa noite. Muito obrigado.